Como eu tava falando, eu pus algumas coisas aqui. Por favor, vê o primeiro vídeo mutante, porque sem querer eu apertei e parou o vídeo, tá? Então acho que é a parte 2. Então vamos pra batalha. Se vocês não viram, eu pus o chifre, a coisa da costela, eu acho, e a garra. Esse é o meu personagem. Eu acho que vocês sabem. Meu adversário é esse daqui. Eu ainda não tenho essas coisas que ele tem. Só a garra e a perna forte. E o pisão, cara. Eu acho que ele tem. E também eu não posso. Deixa muito like. Isso ajuda muito nesse canal. Se você quiser mais continuações dele, ou você quiser a parte o Mutante 2, deixa bastante like. O recorde de likes são 10.000 likes. Então eu vou. E pronto. Nossa. Ainda bem que ele pegou defesa, né, pessoal? Olha, eu também preciso pegar defesa, hein? Vamos pro ataque, né? Porque eu vou ganhar, né? Eu ia recuperar a vida. Não se importem com tá? Porque isso é muito. Não liga pros comerciais. Agora a gente já viu aqueles mesmos. Então a gente vai pôr esse coraçãozinho que é bom. Qual que é mais bom com isso? É esse daqui. E esse. O músculo, não é? Não me engano. Mas por favor, dê mais ajuda. É que eu comecei a jogar hoje. Tá? Nossa. E eu comecei a ver uns vídeos. Aí do nada aí eu tô jogando agora. Me desculpe pelos comerciais. Aí eu tô. E não se preocupe com a coisa na tela, é porque eu tô usando o alguma coisa. Eu recomendo você pegar esse aplicativo, que eu acho que vocês viram na tela quando apareceu, que é bom, mas só fica aparecendo nos vídeos. Bom, cara, vamos começar atacando. A gente tem mais vida. A gente tem eu e no dog. Eu nem sei como ele é um dog. Ele tá babando igual eu. Se vocês não sabem o que é um dog, é um cachorro. E também um jogo. Só pôs cura nesse momento, que vocês não viram. E me fala aqui que essa coisa de mais, essas coisas de azul, o lab. Tá, pessoal? Eu sei que alguns ataques são muito bons. Tá? E a meta de like é 20.000 likes. Vou fazer com aqueles barrinhos que não tenta ataque. O jogo, ajuda aí, né? Vou ficar.
jogar ajuda, né? Ah, obrigado. Ele atendeu eu, é. Pesado na cabeça. Vamos dar um pisão de novo. As pernas são fortes. Ele só é um fininho com garras gigantes. Eu acho que aconteceu a mesma coisa com... Eu acho que é um adversário ou é aleatório mesmo. Mas eu acho que é aleatório. Pessoal, que no dia 19 até o dia 25, eu prometo que eu vou ter outro canal que vai ser, que eu poder te, ainda vou ver o nome, mas quando eu pôr o nome, eu vou fazer só um vídeo curtozinho falando o meu vídeo. Aí, por favor, vai lá ver, por favor, porque esse daqui eu acho que não vai ter mais. Então, aproveitando esse comercial, e por favor, hoje é de que dia 6, né? Aí desculpa. Eu acho que esse daqui, ó, embaixo do cão, é o dragão. O coração. Isso que eu pus. E esse daqui. Aí. Eu vou tentar focar mais os de ataque, essas coisas, mas eu não tô lendo não. E também eu acho é inglês. Eu ainda vou fazer 10 anos, então eu não sei ler inglês. Aí, vocês vê lá os outros vídeos, tá? Pra ajudar bastante o canal. Só esse o outro vídeo que eu tô fazendo meta de like e agora eu vou tentar fazer com vocês. Eu confio em vocês que vocês vão conseguir dar meta de like muito grande com uns 20 mil. Então, me ajudem nessa. Precisava inventar esse daqui muitos antes. Pelo menos em 2009, quando eu não... Mas aí eu não ia poder jogar mesmo, ia ter 0. Ou bem faz 1 ano. Os outros vídeos lá tem bastante pessoas vendo, mas não... Mas você ajuda a gente, por favor. O máximo que aconteceu com 4 likes. Mano.
O que eu pus é ver recorde. Então, aí aqui tá aparecendo em cima. Então, por favor, ajuda, gente. E esqueci, compartilhe com seus amigos compartilhe com seus amigos e te inscreva no canal para receber novos. Nossa, dá pra pôr os dois. E aí, vamos ver como ficou. Eu tive esse. Nossa. Então, Harry Potter. Aquilo lá. Então, desculpa aquilo lá. Agora, para matar suas curiosidades, não põe a mesma coisa, por favor. Ou você viu o que aconteceu com o cachorrinho? Foi ser curioso, mas ó, o que aconteceu, né? Não seja igual eu ser curioso. É porque você estava vendo jogando. Então. Tá. Aí eu já consegui gravar, eu acho, 4 vídeos. Aí se quiser, eu gravei 2 vídeos, um bem, eu não sei quantos minutos foi, segundos, mas foi bem curtinho. Aí eu vou avisar vocês muito rápido, porque agora em agosto já começam minhas aulas. Então eu preciso ir pra aula. Mas pelo menos já tá aqui à noite. Então, ó, que vocês quiserem fazer um vídeo sem eu falar, eu faço. Só comentar ali. Mas eu não vou conseguir por esse. Mas eles estão falando aí. Vocês não. Olha, parabéns, Thiago, hein? Aí eu vou. Agora só vou ter coisa pra recuperar a vida. Pelo menos. Não, ele vai atacar eu de novo. Às vezes acontece que as coisas foram muito bom. Se eu for recuperar minha vida, pelo menos vou ficar recuperando. Aí vai sair. Não posso usar muito. O Chocobo, né? Vou usar esse daqui. Me diga talvez o nome, por favor, que vai ajudar muito nisso. Ah não, usei golpe errado. Pelo menos o short de 17 danos foi mais que aquele que deu só 2. Aí, esse daqui. Por favor, não dá com 111 de ataque. Deu 32, 50. Tá falando de quem? Então, galera, a minha mãe veio aqui falar que aí eu falei pra ela que eu tô fazendo vídeo. Vai recuperar. Começa. Oh, tio. Esse desenho que vai molhar, vai estragar, eu não vou fazer outro. Então, o meu tio veio aqui, tá falando do desenho do Goku.
Espera aí, porque eu vou ficar atacando. Vou tirar ele em cima da mesa. Tá? Mas se vocês... Tome. Mano, essa luta vai durar até quando? Até eu morrer, né? Cara, que eu vou ficar usando vida, né? Igual ele. Eu acho que ele é um de defesa, ataque. Quando eu uso defesa, eu uso ataque. Ai. Agora eu que vou ficar em defesa aqui agora. Pera. Defesa. Você fez isso? Eu mesmo vou fazer. Ah, não tem. Tem esse e aquele recupera a vida. Eu acho. Ah, porque eu não pus aquele lá de forte? Ah, me diga, eu vi que eu tinha posto um chifre. Agora. Por favor, não, só dá pouco dano. Desculpa, é que eu tô com o nariz entupido. E também ele tá quase alcançando, a gente morreu. Isso acontece com os melhores. Então, gente, esse ficou aqui. Falou e tchau. Beijo. Tchau.